Sabe, quando a gente imagina uma sala de radioterapia, a primeira coisa que vem à mente é aquele equipamento de altíssima tecnologia, certo? Mas por trás da precisão de um tratamento desses, existe toda uma engenharia de suporte que é tão complexa quanto fundamental: o sistema de refrigeração. E o mais interessante é que para tudo funcionar direitinho, não existe só um, mas dois sistemas de refrigeração completamente diferentes, operando em perfeita harmonia. Vamos entender como isso acontece? O desafio aqui é bem curioso. De um lado tem o paciente e toda a equipe médica, que precisam, claro, de um ambiente confortável, seguro. Do outro lado, um acelerador linear que gera uma quantidade de calor absurda e que precisa de um controle de temperatura super rigoroso para funcionar direito. Então, como é que se resolve isso? Como climatizar as pessoas e, ao mesmo tempo, resfriar uma máquina tão potente? A resposta está numa arquitetura de sistemas duplos. Vamos começar com o primeiro sistema. É aquele que a gente percebe mais, sabe? A climatização do ambiente. O objetivo principal dele é duplo. Primeiro, garantir o conforto térmico e, o mais importante, a segurança de todo mundo que está ali na sala. É muito importante entender que o ar-condicionado num hospital não é só uma questão de luxo de jeito nenhum. Ele é todo regulado por normas técnicas, como a ABNT NBR 7256, que definem parâmetros bem rígidos para proteger a saúde dos pacientes e dos profissionais. E não é só temperatura, viu? Controla também a pureza e a umidade do ar. E olha só que interessante esses números. A norma diz que uma sala de radioterapia, que é classificada como nível de risco 1, precisa manter a temperatura entre 20 e 24 graus Celsius e a umidade relativa, no máximo 60%. Para conseguir manter esses parâmetros cravados, o sistema de climatização tem que ser muito robusto e confiável. É algo bem diferente de um aparelho que a gente tem em casa. E na prática, como é que isso funciona? Bem, tudo começa aqui, na central de água gelada. Dá para pensar nela como se fosse o coração de todo o sistema de climatização do hospital. É ela que resfria a água e bombeia para uma rede primária, distribuindo esse potencial de refrigeração para várias áreas, incluindo, claro, a sala de radioterapia. Depois que essa água gelada chega na sala, ela vai alimentar a unidade de tratamento de ar. Nesse caso, é um sistema de ar-condicionado central, do tipo duto. Esse equipamento pega a água fria para resfriar o ar e esse ar geladinho é distribuído de um jeito bem homogêneo pelo ambiente através dos difusores. Isso garante que aquelas condições da norma sejam cumpridas à risca. Esse, então, é o sistema para as pessoas. Ok, agora vamos virar o foco para o protagonista tecnológico da sala, o acelerador linear. E com ele, a gente entra no segundo sistema de refrigeração, que é totalmente independente do primeiro. O ponto-chave aqui é o calor. Para gerar os feixes de radiação com aquela precisão milimétrica que o tratamento exige, os componentes lá dentro do acelerador, como o tubo de aceleração, nossa, eles esquentam muito. E o ar-condicionado da sala, sozinho, não tem nem a capacidade e nem a precisão para lidar com essa carga de calor toda. E é aí que entra o chiller. Bem diferente do sistema de climatização, o chiller é uma unidade de refrigeração dedicada de alta potência. A única função dele é tirar o calor de um circuito fechado de líquido, mantendo a temperatura desse líquido sob um controle extremamente preciso. E esse diagrama aqui ilustra o conceito de uma forma brilhante. Repara que cada máquina de tratamento, seja o Clinac ou o Halcyon, tem a sua própria unidade de chiller. Não é um sistema compartilhado, não. É uma relação 1 para 1, um circuito fechado, exclusivo, para garantir que o equipamento tenha exatamente a refrigeração que ele precisa, sem depender de mais nada. Mas por que essa dedicação toda é tão importante? Simples, qualquer variaçãozinha na temperatura de operação do acelerador pode afetar a estabilidade do feixe de radiação e isso compromete a precisão do tratamento. A função do chiller, portanto, está ligada diretamente à eficácia e à segurança do procedimento médico. Certo. Então temos dois sistemas independentes, operando lado a lado. Um para o ambiente, outro para a máquina. Vamos ver agora como eles se comparam e como eles trabalham juntos, em harmonia. Essa tabela resume tudo de forma muito clara. A climatização foca no conforto e na segurança das pessoas, atendendo a sala inteira com um sistema centralizado. Já a refrigeração do chiller, o foco é total na precisão e na vida útil do equipamento, usando um sistema dedicado e independente. Objetivos diferentes pedem soluções diferentes. E a prova mais concreta dessa diferença está aqui, nas temperaturas da água de cada circuito. A água para a climatização da sala opera bem fria, entre 7 e 12 graus, até para conseguir desumidificar o ar. Agora, a água do chiller opera numa faixa bem mais alta, entre 19 e 27 graus. Ela não precisa ser gelada,
O segredo é ser estável e ter capacidade de absorver o calor imenso que a máquina gera. Voltando para o nosso diagrama, a gente consegue ver esses dois mundos visualmente. As linhas azuis, elas representam o circuito de climatização, vindo lá da central. Já as linhas em laranja e vermelho mostram um circuito fechado e dedicado entre o chiller e o acelerador. Eles coexistem no mesmo espaço, mas nunca se misturam. Cada um cumprindo sua missão, que é crítica. No final das contas, o que a gente tem aqui é um exemplo perfeito do que dá para chamar de engenharia invisível da cura. Uma infraestrutura super complexa, que opera nos bastidores, mas que é absolutamente essencial para o sucesso de um tratamento. Então, a ideia principal é essa. Separar em dois sistemas de refrigeração não é nenhum exagero técnico, é uma necessidade fundamental. Isso garante que nem o conforto do paciente seja prejudicado pelo calor da máquina e nem a precisão da máquina seja afetada pelas variações do ambiente. É a solução de engenharia que viabiliza a medicina de ponta. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Por trás de cada procedimento médico avançado, de cada diagnóstico preciso, existe uma camada de engenharia de suporte que a gente raramente vê. Então, fica a pergunta no ar. Quantas outras dessas soluções geniais, que são a espinha dorsal da nossa saúde e segurança, estão aí, operando silenciosamente ao nosso redor, todos os dias?